Todo clube de motoqueiros fora da lei nos Estados Unidos opera com a mesma promessa fundamental: irmandade, lealdade, família. O emblema não é apenas couro e linha, é um juramento de sangue. Os homens que o usam ficam juntos, uma fortaleza onde o que acontece lá dentro fica lá dentro e o mundo lá fora simplesmente não existe. Mas essa promessa carrega uma cláusula oculta, uma que eles nunca mencionam na cerimônia de iniciação. É permanente. Os Hells Angels chamam de Hells Angels para sempre Hells Angels. Os bandidos têm a versão deles, os Mongols têm a deles. A linguagem muda, mas o contrato permanece absoluto. Nesse mundo, para sempre não é um sentimento ou um cartão de felicitações. É um documento legal vinculativo onde a única arbitragem é a violência. Esses contratos não são cumpridos por advogados em escritórios de mogno. Eles são cumpridos às 3 da manhã, com rastreadores GPS presos aos para-choques dos BMWs. Eles são validados com bombas caseiras, espingardas e o silêncio frio de uma execução em um campo de fazenda em Ontário. Eles são resolvidos por 70 homens esperando em um quarto de hotel no Novo México pelo clique de uma porta, ou por 3 irmãos chegando à sua casa. 6 meses depois, você achou que tinha se aposentado com honra, restando para você enfrentar 30 cirurgias e uma vida inteira de titânio. Alguns homens dessa lista tentaram sair com dignidade. Alguns foram expulsos e viveram o resto da vida olhando por cima do ombro. Outros trocaram suas cores por um agente do governo, um novo nome e proteção à testemunha. A década de lealdade inabalável de um homem foi apagada por uma única ligação telefônica gravada. Um veredito decidido em uma reunião a portas fechadas, da qual ele nem sequer pôde participar. Estas são 10 histórias de homens que descobriram o verdadeiro preço da cláusula para sempre. Nenhum deles pôde sair em silêncio. George Christie não era o tipo de anjo do inferno que aparecia nas notícias pelos motivos errados. Ele era o outro tipo, o presidente do capítulo de Ventura por mais de 30 anos. O homem que carregou a tocha olímpica nos Jogos de Los Angeles de 1984 com suas cores em sua motocicleta na frente das câmeras representando a cidade de Ventura. O homem que tinha estrelas de cinema, músicos, capitães de polícia e artistas entre seu círculo pessoal. O homem em quem Sonny Barger confiava não para dar o primeiro soco, mas para garantir que ninguém precisasse fazê-lo. Enquanto Barger era o líder imprudente, Christie era o estrategista, o negociador, o solucionador, o porta-voz, o homem que atendia o telefone quando o clube precisava de alguém que pudesse falar com o mundo exterior sem começar uma guerra. Ele entrou para os Hells Angels em 1975. Ele se tornou um membro completo em 1976. Ele fundou o capítulo de Ventura e o comandou por mais de 3 décadas, mais tempo do que qualquer outro presidente de capítulo na história do clube. Quando ele decidiu que acabou, ele havia passado 40 anos em uma organização que ajudou a moldar, carregando a reputação do clube em cada crise pública, cada desafio legal, cada momento em que os anjos precisavam de alguém para explicar o lado deles a um mundo que já tinha sua opinião formada. Achava que 40 anos lhe davam direito à aposentadoria. Ele estava enganado. Em 2010, após 4 décadas como membro pleno, depois da tocha olímpica, depois das coletivas de imprensa, depois de décadas de diplomacia secreta com clubes rivais, autoridades e a mídia, George Christie entregou seu patch e tentou voltar para casa. Ele tinha 63 anos de idade. Ele havia dedicado toda a sua vida adulta ao clube. Ele queria encerrar. 2 semanas após sua aposentadoria, o clube o declarou out bad. Out bad é uma designação específica no mundo dos motoclubes fora da lei. Não é simplesmente sair. É banimento, uma declaração formal da organização de que a saída de um membro não é aceita, não é reconhecida como legítima e não é perdoada.
Um membro que sai em bons termos é reconhecido, respeitado e liberado. Um membro que está banido é colocado na lista negra. Os atuais membros não podem se associar com ele. Ele não pode ir aos eventos do clube. Ele não pode ser visto em um evento dos Hells Angels. Ele não pode usar itens com o emblema do clube. Ele está, na linguagem organizacional do clube, que passou 40 anos construindo, morto para todas as pessoas com quem andou. Christie foi avisado que não poderia usar o distintivo conquistado 40 anos antes. Ele foi avisado que precisava tirar a tatuagem de caveira. A tatuagem no corpo de um homem. A marca permanente que ele fez ali declarava quem ele era e a que ele pertencia. O clube informou ao presidente de capítulo mais antigo que a tinta sob sua pele precisava ser removida porque sua saída não foi nos termos que o clube considerava aceitáveis. O motivo específico pelo qual Christie foi declarado banido foi descrito de maneiras diferentes em relatos distintos. Sua decisão de cooperar com uma série documental do History Channel, sua disposição geral em falar publicamente sobre o clube após sair. As tensões acumuladas de 40 anos de política interna que nunca foram totalmente resolvidas. O que é consistente em todos os relatos é o desfecho. O homem que foi o rosto público dos Hells Angels por 2 décadas, o homem que carregou a tocha olímpica, o homem em quem Barger confiava como sua contraparte institucional. Esse homem foi banido em menos de 15 dias depois de entregar seu colete. Christie escreveu sobre isso em suas memórias, Exílio na Front Street, publicadas em 2016. O título mostra onde ele se encontrou depois que o clube terminou com ele. Front Street, que no mundo dos motoqueiros fora da lei significa totalmente exposto. Sem proteção, sem irmandade, sem nenhum tipo de guarda-chuva organizacional entre você e o que vier a seguir. É a geografia específica de um homem que deixou o único mundo que conheceu por 40 anos e descobriu que o mundo não abre espaço para você quando você volta. O livro não é um documento amargo. Essa característica do relato de Christie o torna mais difícil de processar que as histórias mais dramáticas desta lista. Ele não se coloca como uma vítima. Ele não afirma que o clube o prejudicou de uma forma que ele não antecipava. Ele é honesto sobre o que o clube era, o que exigia e qual foi o custo de sair. Ele amava o clube. Ele diz isso diretamente. Ele ainda amava ao sair de lá. Ele só queria encerrar aquilo. O clube não queria que ele decidisse como terminar. A Publishers Weekly chamou suas memórias de relato de um homem que seguiu seu código fora da lei a alto custo pessoal. Essa frase, grande custo pessoal, captura algo sobre a situação específica de Christie que as saídas mais violentas desta lista não deixam tão claro. Ele sobreviveu. Ele está vivo. Ele escreveu o livro, deu entrevistas e seguiu em frente. A saída dele, comparada ao que aconteceu com outros desta lista, é o mais próximo de uma saída limpa que se pode ver. George Whedon não estava tentando fazer uma declaração quando saiu dos Hells Angels. Ele não estava tomando uma decisão baseada em princípios sobre a direção do clube ou a qualidade de seus membros ou sobre mudanças organizacionais específicas que fizeram com que ele não reconhecesse mais o grupo. Ele não estava escrevendo um livro em sua cabeça, nem planejando um documentário para a televisão, nem calculando quanto a cooperação com as autoridades federais poderia valer em anos a menos de sentença. Ele estava tentando sobreviver ao que sabia. Weathering era vice-presidente do capítulo de Oakland dos Hells Angels, o capítulo de Barger, o capítulo principal, o centro organizacional do clube de motoqueiros fora da lei mais poderoso do mundo. A vice-presidência de Oakland não era um cargo administrativo. Era uma posição que exigia proximidade diária com as decisões mais importantes do clube, suas operações criminosas mais graves, seus momentos mais perigosos e seus segredos mais cuidadosamente enterrados.
O Ethan não era uma figura periférica que enxergava a escuridão do clube à distância. Ele era um dos dois homens mais responsáveis pelo que o capítulo de Oakland fazia, decidia e escondia. Ele era conhecido como Baby Huey. Ele tinha barba, era grande, descrito na época de sua prisão como pesando 120 quilos e estava profundamente envolvido na operação de drogas do capítulo de Oakland. Ele foi, segundo vários relatos, inclusive o dele próprio, um dos traficantes de drogas mais importantes da costa oeste durante os anos em que serviu como vice-presidente de Barger. O dinheiro das drogas era real. A autoridade organizacional era real. A irmandade era real, da forma específica como irmandades e organizações são construídas em torno da violência e da lealdade. E a rejeição completa da autoridade externa é real, intensa, total e totalmente dependente da sua utilidade contínua para a organização. Por volta de 1970, Weathering deixou o clube. Não de forma limpa, não entregando seu colete e simplesmente indo embora. A arquitetura de sua saída foi construída a partir do peso acumulado do que ele tinha visto, feito e permitido acontecer na propriedade que levava seu nome, um rancho nas colinas fora de Oakland, onde os negócios da organização do capítulo eram conduzidos e onde alguns dos problemas mais sérios do capítulo tinham sido resolvidos de forma permanente. A natureza específica do que aconteceu naquela propriedade e do que Weathering sabia sobre isso está documentada nos registros do tribunal e em seu próprio testemunho posterior. Corpos. O rancho foi usado como local de descarte. 3 deles, uma jovem que tinha levado um tiro na cabeça e 2 aspirantes chamados Big Tom Shaw e Charles Barker, que receberam café misturado com LSD e depois foram estrangulados quando o clube decidiu que eles estavam planejando um golpe contra a liderança de Oakland. A propriedade estava no nome de Weathering. Os corpos estavam em poços na propriedade. Ele sabia que eles estavam lá. Ele mesmo não os colocou lá. Os assassinatos específicos foram realizados por outros membros, mas ele sabia, e esse reconhecimento tinha seu próprio peso. Ele foi preso por acusações de drogas e armas. A prisão foi o mecanismo, mas a decisão já estava se formando antes das algemas serem colocadas. O que ele havia testemunhado, acumulado e carregado como vice-presidente de Oakland se tornou algo que ele não podia mais continuar a carregar nos termos do clube. Ele fez um acordo. Ele depôs contra outros membros dos Angels em grandes julgamentos. Ele cooperou com as autoridades da mesma forma que a cultura dos motoqueiros, fora da lei, considera a pior traição possível. Não porque a lei estivesse certa, mas porque a irmandade era algo que você jamais deveria trair, sob nenhuma circunstância, independentemente de qual fosse a alternativa. Ele ingressou no Programa Federal de Proteção a Testemunhas com a esposa e os 2 filhos. O que aconteceu em seguida está documentado em uma linguagem clínica de custódia federal que não captura totalmente o que isso significa em termos humanos. Enquanto estava sob custódia protetiva, no lugar nenhum específico de uma vida sob proteção federal, com um novo nome, sem história e sem um mundo ligado aos 40 anos que ele viveu. Antes da prisão, Weathering sofreu um colapso de gravidade suficiente para provocar 2 atos de violência direcionados às pessoas mais próximas dele. Ele tentou se cegar enfiando lápis nos próprios olhos. Depois ele tentou estrangular a esposa. Essas não são afirmações metafóricas sobre o custo psicológico de ir embora. São eventos documentados que aconteceram com um homem específico em um determinado regime de custódia federal, por causa do peso do que ir embora havia exigido dele. O testemunho, a traição de homens que ele havia chamado de irmãos. A completa eliminação da identidade organizacional que havia estruturado toda a sua vida adulta produziu nele algo que a linguagem clínica dos registros federais chama de colapso, e que não tem um nome melhor do que esse. Ele sobreviveu, sua esposa sobreviveu. Os lápis não o cegaram, o estrangulamento não a matou.
Eles estavam sob custódia protetora e a proteção se estendeu até o momento em que o homem protegido se tornou a ameaça. Em 1978, Albert Oski Simmons fez tudo certo. Ele tomou a decisão de deixar os Hells Angels em 1973 e a executou da maneira que um homem que quer encerrar algo executa uma decisão, completamente, de forma prática, sem meias medidas. Ele tinha sido membro do capítulo de Lowell, Massachusetts, o primeiro capítulo dos Hells Angels na costa leste, fundado em 1966 como o primeiro ponto de apoio do clube em um território que os Outlaws consideravam deles há anos. Ele tinha usado o pet do clube, tinha feito o que os membros fazem e então, em 1973, decidiu que tinha terminado. Ele se mudou para Orlando, Flórida. Um estado diferente, uma cidade diferente, uma vida diferente. Ele abriu uma loja de motos. Um negócio legítimo, o tipo de coisa que um homem constrói quando está tentando criar uma nova versão de si mesmo em um lugar onde ninguém sabe como era a versão antiga. Ele cobriu as tatuagens dos Hells Angels, não removidas, porque remoção não era um procedimento simples no começo dos anos 70, mas cobertas. Nova tinta sobre a tinta antiga, a caveira e as cores enterradas sob outra coisa. O registro permanente de sua participação tornou-se invisível para qualquer um que não soubesse procurar por ele. Ele não era mais um anjo. Ele tinha tomado todas as medidas práticas disponíveis para um homem que queria tornar esse fato visível e real. Outro estado. Novo negócio. Tatuagens cobertas. Ele fez o que George Christie seria orientado a fazer quase 4 décadas depois. Eliminar vestígios visíveis de quem ele foi e tentar criar algo sem o peso do emblema. Não funcionou. Não porque os anjos vieram atrás dele, mas porque os fora da lei vieram. A sequência de eventos que matou Albert Simmons não começou com algo que ele fez, mas com algo que aconteceu em uma festa de Ano Novo na cidade de Nova York em 31 de dezembro de 1973, 9 meses depois que ele saiu do clube. Sandy Alexander, um dos Hells Angels mais antigos da costa leste, espancou um homem chamado Peter Rogers naquela festa. Rogers era um ex-membro da gangue Aliens, que havia se juntado aos Outlaws. A surra foi um acerto de contas antigo. Os Outlaws viram isso como um ataque ao grupo e começaram a planejar uma resposta. A resposta exigia alvos. O capítulo dos Outlaws da Flórida, sob a liderança de James Big Jim Nolan, identificou 3 homens ligados aos Hells Angels de Massachusetts que estavam na Flórida ou próximos dali. 2 deles, George Hartman e Edwin Riverboat Riley, eram membros ativos dos Angels que tinham viajado para o sul a negócios do clube. O terceiro era Albert Simmons, que havia deixado o clube no ano anterior e estava administrando uma loja de motocicletas em Orlando. Ele foi incluído na lista de alvos, não porque ainda fosse um Angel, não porque tivesse feito algo contra os Outlaws, nem porque tivesse qualquer papel organizacional contínuo no clube que havia deixado. Ele foi incluído porque já tinha sido A antiga filiação, no cálculo da retaliação dos motoqueiros fora da lei, é próxima o suficiente da filiação atual para fazer de você um alvo válido. Os Outlaws não atacavam a organização dos Hells Angels. Eles estavam atacando homens que já vestiram as cores dos anjos, incluindo o tempo passado. De acordo com relatos das autoridades da época, Simmons foi informado pelos fora da lei que Hartman e Riley estavam na Flórida, especificamente para supervisionar a cobertura de suas tatuagens, o que sugeriria que eles ainda tinham alguma ligação organizacional com ele mesmo após sua saída. Se isso é preciso, ou se foi apenas o pretexto que os fora da lei da Flórida usaram para justificar. Incluir um ex-membro em uma lista de alvos construída, principalmente em torno dos atuais, não está definitivamente estabelecido nos registros públicos.
O que está estabelecido é que o nome dele estava na lista, e o nome dele permaneceu na lista. 27 de abril de 1974. Os três homens foram atraídos para o Pastime Bar, uma taverna em Fort Lauderdale, sob o pretexto de concluir uma transação de drogas. Era o tipo de acordo que acontecia regularmente no ecossistema criminoso que ambos os clubes ocupavam. Uma reunião de negócios, uma negociação de entorpecentes, nada que teria causado alarme especial em Simmons. Ele foi... No Bar Pastime, 4 membros dos Outlaws da Flórida obrigaram 3 homens, sob a mira de uma arma, a entrar na parte de trás de uma van. Seus pulsos foram amarrados com corda de varal rosa. O detalhe específico presente em todos os relatos do que ocorreu em seguida. E carrega o peso do instrumento completamente mundano escolhido para um propósito. Ninguém que compra uma corda de varal imagina. A van seguiu para sudoeste de Fort Lauderdale, entrou no condado de Broward, entrou nos Everglades, até uma pedreira alagada perto de um local chamado Andy Town. Norman Spider Reisinger atirou na cabeça de cada um dos 3 homens com uma espingarda calibre 12. Os corpos deles foram pesados com 8 blocos de concreto cada e jogados na pedreira. A água tinha 6 metros de profundidade. A intenção era que eles não fossem encontrados. No dia 1º de maio de 1974, 4 dias depois, um motorista que passava por uma estrada perto de Andy Town percebeu algo na água. Um bloco de concreto se deslocou. Um corpo havia subido à superfície. O motorista chamou a polícia. Mergulhadores entraram e encontraram os outros 2. Albert Simmons era um dos 3 corpos no fundo daquele poço. Ele havia coberto as tatuagens. Ele tinha deixado o clube. Ele se mudou para outro estado, abriu um negócio legítimo e fez tudo o que um homem que quer deixar algo para trás faz quando está realmente decidido. Nada disso criou a distância que ele precisava. Porque a distância necessária não era geográfica, nem organizacional e nem mesmo temporal. Era a distância entre ter sido um membro e nunca ter sido um. E essa distância não pode ser superada mudando de lugar, tendo um negócio próprio ou cobrindo tatuagens. Os Outlaws não faziam distinção entre anjos atuais e ex-anjos quando estavam compilando sua lista de homens para matar em retaliação por uma surra na véspera de Ano Novo. Albert Simmons entrou na lista, pois seu nome já havia aparecido antes entre os membros de um capítulo dos Anjos do Inferno. O fato de que não aparecia mais não foi levado em consideração. Esta é a coisa específica que a história de Albert Simmons acrescenta a essa lista, algo que as outras histórias não fornecem de forma tão clara. Christie saiu voluntariamente e foi punido pelo próprio clube. Weather saiu voluntariamente e foi levado a um colapso psicológico pelo peso do que era necessário para sair. Simmons saiu voluntariamente e foi morto por um clube rival que considerou sua antiga filiação motivo suficiente para incluí-lo em uma execução de retaliação. Ele saiu dos Anjos, ele cobriu as tatuagens. Ele abriu uma loja em Orlando. Ele morreu aos 30 anos em uma cava de pedras inundada nos Everglades, com blocos de concreto amarrados ao corpo, morto não pela organização que ele havia deixado, mas pela organização que considerava irrelevante o fato de ele tê-la deixado. No mundo dos motoqueiros fora da lei, o pet não sai. Nem quando você o devolve, nem quando cobre a tatuagem, nem quando se muda para outro estado e começa um novo negócio, tentando ser alguém que não é definido pelo que costumava ser. O pet é como outros te identificam. E as outras pessoas não atualizam seus registros quando você decide que acabou. Albert Simmons decidiu que tinha terminado em 1973. O capítulo da Flórida dos Fora da Lei decidiu que ele não tinha terminado em abril de 1974. Os Fora da Lei estavam certos organizacionalmente, mas não moralmente. No mundo em que esses clubes operam, você é o que o seu colete diz que você é, e ser ex-membro já é o suficiente para quem quer te alcançar.
A pedreira alagada perto de Andy Town recebeu 3 homens naquela noite. Um deles tinha coberto as tatuagens, se mudado para outro estado e tentado se tornar outra pessoa. A pedreira não se importava. Os Hells Angels ofereceram $50.000 pela cabeça do homem que matou 43 pessoas para eles. Para eles, pense nisso. Não era um clube rival. Não era um informante federal. Não era um inimigo que vinha construindo um caso há anos em algum escritório federal por aí. A organização para a qual Eve Apache Trudeau serviu como seu assassino mais eficaz e prolífico por 12 anos seguidos, essa organização decidiu que ele precisava morrer e colocou um preço na cabeça dele. A aritmética específica do que Trudeau fez pelos Hells Angels canadenses não fica mais fácil de processar quanto mais vezes você olha para ela. 43 pessoas mortas entre 1973 e 1985. 29 mortos com armas de fogo. 10 mortos com bombas. Trudeau aprendeu sobre explosivos na adolescência, trabalhando em uma fábrica química, e usou esse conhecimento ao longo de sua carreira criminosa. 3 espancados até a morte e 1 estrangulado. Os assassinatos não foram impulsos de um homem violento sem controle em brigas de bar. Foram tarefas organizacionais, executadas com o distanciamento específico de alguém que tratava o ato de matar. Da mesma forma que outros homens tratam encanamento ou trabalho elétrico, como um ofício, como um trabalho, como algo que você faz corretamente e depois segue em frente. Ele tinha 1,68 m de altura e pesava 61 quilos. Ele não parecia ser o que realmente era. Isso era parte do que o tornava tão útil. Trudeau entrou para o motoclube Pop Ice em 1968, quando tinha 22 anos. Os Pop Ice eram o clube de Montreal que acabaria mudando de filiação para se tornar o primeiro capítulo canadense dos Hells Angels em dezembro de 1977. Trudeau fez essa transição e se tornou um membro fundador dos Hells Angels canadenses. Ele era tão comprometido com o código organizacional do clube, com o princípio específico de que os anjos fazem tudo o que o clube exige, inclusive cometer assassinato, que se tornou o primeiro membro canadense dos Hells Angels a conquistar o patch Filthy Few. O Filthy Few é concedido apenas aos membros que mataram pelo clube. Trudeau foi o primeiro canadense a se qualificar. Em 1979, ele se separou do capítulo de Montreal para fundar o capítulo Norte, com sede em Laval, Quebec. O capítulo Norte foi uma criação de Trudeau, sua visão específica de como deveria ser um capítulo dos Hells Angels, que acabou sendo um capítulo construído em torno das mesmas qualidades que tornaram o próprio Trudeau tão eficaz e, eventualmente, tão problemático. Os membros do capítulo Norte eram violentos, agressivos e profundamente envolvidos no tráfico de drogas. Eles também estavam cada vez mais fora de controle de maneiras que a liderança organizacional dos Hells Angels achava difícil de administrar. Eles usavam as drogas que deveriam vender. Eles desviavam os lucros. O comportamento deles atraía a atenção das autoridades justamente quando os Hells Angels tentavam projetar a imagem de uma organização criminosa profissionalizada, em vez de uma gangue de viciados em cocaína imprevisíveis. O capítulo de Halifax descobriu que Trudeau os enganou, ficando com boa parte do pagamento das drogas. Aproximadamente $98.000 que deveriam ter ido para Halifax foram usados para cobrir o vício em cocaína de Trudeau. O capítulo de Sorel, que vinha observando a desordem do capítulo Norte se acumular por anos, usou a disputa de Halifax como o dado final em um cálculo que já havia feito. O capítulo Norte era um problema. A solução era organizacional e não administrativa. 24 de março de 1985. Os membros do capítulo Norte foram convidados para o que disseram ser uma festa no sede de Sherbrooke. Trudeau deveria estar lá?
Ele tinha se internado em uma clínica de reabilitação em Oklahoma na semana anterior, não porque soubesse o que estava por vir, mas porque o vício em cocaína tinha se tornado tão grave que até ele reconheceu que precisava de tratamento. Seus próprios vícios salvaram sua vida. Enquanto 5 de seus irmãos do capítulo eram mortos a tiros, enrolados em sacos de dormir, amarrados a pesos de musculação e levados até o rio São Lourenço, Trudeau estava em uma clínica de reabilitação lidando com o vício que havia contribuído para a queda do seu capítulo. Quando saiu da clínica, recebeu a visita de um representante do capítulo de Montreal. A mensagem era específica e inegociável. Ele estava fora do clube. Ele deveria remover imediatamente as tatuagens dos Anjos do Inferno. O clube tinha tomado sua motocicleta e os $46.000 em dinheiro que estavam guardados na sede do Capítulo Norte. Dinheiro que, dependendo de qual versão você aceitar, era legitimamente dele ou legitimamente do clube e, em ambos os casos, agora tinha sumido. O contrato para matá-lo era de $50.000. Ele era o assassino mais prolífico do clube, expulso do clube, com um preço pela sua cabeça e o conhecimento específico de 43 assassinatos pelos quais ele era o principal responsável. Ele tinha 3 opções. Ele podia fugir, ele podia morrer ou ele podia cooperar. Em julho de 1985, ele foi preso por porte de armas e condenado a 1 ano de prisão. Lá dentro, ele calculou que a única opção racional que ele tinha era cooperar. Ele já estava praticamente morto. Ele mesmo já tinha dito isso. De acordo com vários relatos sobre suas decisões, o contrato era real. A capacidade do clube de agir dentro da prisão e resolver problemas era documentada e não teórica. O tempo dele era limitado em qualquer cenário. A questão era o que ele poderia trocar por um tipo diferente de tempo limitado. Ele ofereceu tudo. O que Trudeau havia acumulado ao longo de 12 anos, matando para os Hells Angels canadenses, não era apenas uma contagem de corpos. Era conhecimento institucional, a informação organizacional específica de um homem que esteve no centro das operações criminosas do clube em cada desenvolvimento significativo da sua história no Canadá. Ele sabia quem ordenou o quê. Ele sabia onde os corpos estavam, literalmente no caso da geografia específica do Rio São Lourenço. Ele sabia da política interna, das estruturas financeiras, das relações organizacionais com a máfia de Montreal e a gangue West End e de todas as outras entidades criminosas que cruzaram com as operações dos Anjos em Quebec ao longo de 12 anos. Ele se declarou culpado de 43 acusações de homicídio culposo. Não por assassinato. Homicídio culposo. Uma designação legal que caracterizou 43 assassinatos premeditados e executados profissionalmente como se fossem o resultado não intencional de um comportamento imprudente. O acordo de confissão exigiu essa ficção porque as provas dependiam do testemunho de Trudeau. E o testemunho de Trudeau exigia uma sentença curta o suficiente para que ele eventualmente saísse da prisão em condições de construir algo que se parecesse com uma vida. A promotoria ofereceu prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 7 anos. O cálculo da promotoria foi direto. 43 condenações por homicídio culposo e 7 anos sem liberdade condicional em troca de um depoimento que solucionou 90 assassinatos e mandou 19 anjos do inferno para a prisão. A indignação nacional que se seguiu ao anúncio do acordo foi imediata e persistente. O senador Pierre Hughes Boivinu descreveu isso de forma clara. Apache Trudeau não precisou lutar pelo tratamento. Ele recebeu tudo o que o Estado ofereceu sem o tipo de luta que as famílias de suas 43 vítimas tiveram que enfrentar para conseguir qualquer tipo de reconhecimento. O acordo judicial representou uma das transações mais significativas na história criminal do Canadá.
43 assassinatos trocados por uma sentença que um ladrão de carro poderia pegar em circunstâncias ruins. Ele cumpriu 7 anos. Ele foi libertado em 1994 sob um nome falso, Denise Cote, dado a ele pelas autoridades como parte dos acordos que acompanharam sua cooperação. Ele trabalhou em uma casa de repouso. Ele dirigia um ônibus para pessoas com deficiência mental. Ele construiu o tipo de vida comum, que o nome falso foi criado para possibilitar a um homem que matou 43 pessoas em 12 anos e cumpriu 7 anos por isso. Durou 10 anos. Em março de 2004, ele foi preso por agredir sexualmente uma criança. Denis Coté, o nome sob o qual ele vinha levando uma vida tranquila, foi ligado a Yves Trudeau durante a investigação que se seguiu. Ele recebeu mais 4 anos de prisão. Ele foi transferido para uma unidade médica em 2007, quando foi diagnosticado com câncer. Ele morreu em 2008, aos 62 anos, na ala médica da penitenciária Archambault, sob um nome que não era o dele, tendo passado os últimos 14 anos de sua vida como um homem que tecnicamente não existia. O clube para o qual ele matou ofereceu uma recompensa de $50 mil por sua cabeça. Ele ajudou o governo a prender 19 antigos irmãos e resolver 90 assassinatos. Ele cumpriu 7 anos por 43 assassinatos. Ele havia sido libertado, construído uma vida tranquila, sob um nome falso, destruído essa vida ao reincidir no crime, foi preso novamente e morreu de câncer na prisão. O assassino canadense mais prolífico dos Hells Angels saiu do clube não por escolha própria, mas porque o clube decidiu que ele era um problema e marcou sua eliminação, com 5 irmãos de capítulo em uma festa em Sherbrooke. Ele sobreviveu por acaso. O vício em cocaína que o clube usou para justificar a eliminação do seu capítulo foi o mesmo vício que o colocou em uma clínica de reabilitação no dia em que seu capítulo estava sendo exterminado. Sua pior qualidade foi o que o manteve vivo até fechar um acordo. Ele passou 12 anos matando por uma organização que depois tentou matá-lo. Ele passou 7 anos na prisão por aqueles 12 anos de assassinatos. Ele passou 10 anos construindo uma vida com um nome que não era o dele. Ele morreu em um hospital prisional com esse nome, aos 62 anos, tendo reincidido, tendo sido reencarcerado, tendo assistido sob custódia. Enquanto o testemunho que ele deu em troca de sua vida ajudou a condenar os homens que ele um dia chamou de irmãos. O contrato de $50 mil nunca foi executado. A arma mais perigosa do clube sobreviveu à tentativa do clube de eliminá-lo. Ele só não sobreviveu a si mesmo. Todo clube de motoqueiros fora da lei opera com uma promessa fundamental de fraternidade. Mas para Shane Bolden, a cláusula vitalícia foi aplicada com 21 tiros na entrada de uma garagem na Gold Coast. 12 de outubro de 2020. Rua Cox, Pimpama, logo após a meia-noite. Shane Bolden havia acabado de treinar à noite. Shane Bolden entrou com seu BMW na garagem da família, sem saber que sua parceira e 2 filhos estavam próximos, dentro de casa. Ele não viu os 2 homens armados de capuz surgirem das sombras do terreno baldio ao lado. Enquanto ele estava no banco do motorista, eles correram até o carro. O ataque foi implacável. Um dos atiradores disparou 19 tiros com uma arma longa. Outro atirador fez 2 disparos de espingarda. 21 balas. Bolden morreu onde estava sentado. Para a polícia de Queensland, a mensagem era clara. Isso não foi um ato aleatório de violência, isso foi uma execução ordenada pela organização. Para entender por que Shane Bolden morreu naquela noite, é preciso traçar o arco de 15 anos de um homem que viveu no centro da violência dos motoqueiros australianos. Bolden era um membro de destaque da Finks Terror Team, os executores que orquestraram o infame ataque no salão de festas em 2006.
uma briga selvagem em um Hyatt na Gold Coast que deixou 3 pessoas baleadas e 2 esfaqueadas. Após um período na prisão, Bolden cometeu o primeiro pecado capital do mundo dos motoqueiros. Ele passou dos Sphinx para os Mongols em 2013. Por anos ele foi o rosto deles, mas em 2020 o relacionamento azedou. Bolden foi expulso dos Mongols e cometeu o segundo e último pecado. Ele voltou para os Sphinx. Aos olhos dos mongols, ele não era apenas um ex-membro, ele era um desertor da organização que sabia demais. A investigação, chamada de Operação Hard Walk, revelou um nível de sofisticação que o superintendente detetive Brandon Smith descreveu como militar. Os mongols não adivinharam onde Bolden estava. Eles o observaram em tempo real. 3 semanas antes do assassinato, um rastreador GPS foi instalado secretamente na BMW de Bolden. Quando o primeiro dispositivo caiu, a equipe não recuou. Eles voltaram e instalaram um segundo. Monitoraram seus movimentos a cada hora de cada dia, esperando pelo momento exato em que ele estivesse mais vulnerável. O promotor da coroa depois resumiu o assassinato em 2 palavras: uma execução. Em abril de 2025, o peso legal do assassinato caiu sobre o capítulo Brisbane West dos Mongols. 8 réus foram levados ao Supremo Tribunal, basicamente dizimando a liderança do capítulo. Ian Robert Croton, de 46 anos, identificado como presidente do capítulo, supostamente responsável por aconselhar, dirigir e financiar o assassinato. Os executores Peter Michael Cummins, Hayden Thomas Forbes, James Winston Mao, David Stephen Mitwai, Adam John Murphy, Jake Andrew Taylor e Junior Jasmine Toropé. Todos os 8 foram acusados de assassinato no contexto de crime organizado grave. Em janeiro de 2026, eles foram encaminhados para julgamento na Suprema Corte em Brisbane. Enquanto a data do julgamento ainda está pendente, o caso permanece como um forte testemunho do alcance dos clubes. Shane Bolden sobreviveu ao Ballroom Blitz e a um ataque a tiros vindo de um carro em Melbourne. Ele via a Gold Coast como um refúgio seguro para recomeçar com os Sphinx. Mas o rastreador GPS em seu para-choque provou que, nesse mundo, para sempre é um contrato que só pode ser cancelado com chumbo. 7 de abril de 2006. Iona Station, Ontário, uma fazenda de propriedade de Wayne Kelstein. 8 homens foram à fazenda naquela noite achando que seria uma reunião da igreja. Uma reunião obrigatória do grupo para resolver uma disputa interna entre o capítulo de Toronto, conhecido dentro do clube como o grupo No Surrender, e a facção de Winnipeg, que havia se alinhado com a liderança dos bandidos em Houston. As vítimas foram atraídas para a fazenda sob o pretexto de uma reunião para resolver disputas internas. Eles viajaram de Toronto até o sudoeste de Ontário, com o entendimento de que qualquer desentendimento poderia ser resolvido em torno de uma mesa. Na noite anterior ao massacre, Kelstein pediu que sua companheira e sua filha, junto com a namorada de Mather, deixassem sua fazenda, dizendo que nenhuma mulher poderia estar presente na reunião do clube. As mulheres foram embora. Os homens de Toronto chegaram. Segundo o depoimento no julgamento, 7 das 8 vítimas ficaram horas em cativeiro antes de serem levadas para fora e executadas junto com a 8ª. Mantidos sob ameaça de arma na casa da fazenda. Esperando. Um por um eles foram levados para fora, para a escuridão. Todos foram baleados na cabeça. Investigadores afirmam que respingos de sangue indicam que alguns foram baleados dentro de um veículo e outros em outro local e depois transportados em um veículo. Os 8 homens eram John Musideri, 48 anos, George Jessop, 52 anos, George Kyriakos, 28 anos, Luiz Mani Raposo, 41 anos, Francesco Salerno, 43 anos, Paul Sinopoli, 30 anos, Jamie Flans, 37 anos, e Michael Trota, 31 anos.
Acredita-se também que John Musidere seja o presidente dos bandidos no Canadá, o presidente nacional canadense, baleado na cabeça em uma fazenda em Ontário. Perto do amanhecer, os corpos das vítimas foram colocados em carros e levados por 10 milhas até a cidade de Sheden, onde os carros foram abandonados em um campo. 4 veículos, 8 corpos, deixados em um milharal próximo à rodovia 401 antes do nascer do sol. Russ e Mary Steele encontraram vários veículos estacionados no terreno de sua propriedade e chamaram a Polícia Provincial de Ontário para investigar. Um fazendeiro e sua esposa caminhando por sua propriedade pela manhã. 4 carros que eles não reconheceram estavam parados em seu campo. O pano de fundo do massacre foi uma disputa que vinha se formando há meses. O júri ouviu que Kelstein havia recebido ordens de membros de alto escalão dos bandidos nos Estados Unidos para retirar dos homens de Toronto sua afiliação à gangue e iniciar um novo capítulo canadense. Mas em algum momento, nos dias ou horas que antecederam os assassinatos, o plano mudou para assassinato em massa. A ordem original de Houston era tirar seus coletes, pegar suas cores, expulsá-los. O que ocorreu, na verdade, foram 8 execuções em um campo. Pike ficou extremamente descontente com a recusa da equipe no Surrender em devolver seus coletes. Com o pedido de Musidere por votação para manter o capítulo de Toronto, deixando claro que a nação bandido não era uma democracia. O capítulo de Toronto havia pedido uma votação. Houston disse que a nação bandido não era uma democracia. 8 homens foram a uma fazenda para resolver a disputa. No site dos bandidos em Houston, nenhuma mensagem de condolências foi postada, e as mensagens de condolências deixadas por visitantes eram prontamente apagadas. 29 de outubro de 2009. O júri deu 44 veredictos de assassinato em primeiro grau e 4 por homicídio culposo. Acredita-se que seja o maior número de condenações por assassinato já produzido em um único processo criminal no Canadá. Wayne Kelstein, Michael Sandham e Dwight Mushy foram condenados por 8 acusações de assassinato em primeiro grau cada. Frank Matter e Marcelo Aravina foram condenados por 7 homicídios em primeiro grau e um homicídio culposo cada. Brett Gardner foi condenado por 6 assassinatos em primeiro grau e 2 homicídios culposos. Todos foram condenados à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional, por pelo menos 25 anos. Como resultado do massacre, todos os membros do capítulo de Toronto dos bandidos foram mortos, e todos os membros do capítulo de Winnipeg foram presos. Esse foi o fim dos bandidos no Canadá, deixando os Hells Angels como a principal gangue de motoqueiros fora da lei no país. 8 homens foram até uma fazenda em Ontário para que uma disputa fosse resolvida. Eles ficaram sob a mira de armas por horas, foram executados com tiros na cabeça e deixados em 4 carros em um milharal. O clube que os enviou apagou as mensagens de condolências e seguiu funcionando. A equipe No Surrender não pôde votar. Eles conseguiram um terreno perto de Sheden. David Santillan não apenas entrou para os mongols. Ele os definiu para a era moderna. Entrando em 1997, ele ascendeu ao Mother Chapter, o órgão de elite que governa o clube, em apenas um ano. Nem mesmo um período na penitenciária federal de Lompoc, por fraude postal em 2000, conseguiu interromper sua trajetória. Em 2010, ele já era o presidente nacional. Por uma década, Santillan foi o rosto público sofisticado da organização. Durante o histórico julgamento federal por crime organizado em 2018, que ameaçava tirar até mesmo a marca registrada do clube, Santillan ficou nos degraus do tribunal como um reformista. Ele disse aos repórteres que os mongols eram uma organização mudada, um novo clube focado na herança, e não no crime. Ele era o diplomata, o estrategista e o sobrevivente. Central ao longo reinado de Santillan estava seu relacionamento de 25 anos com o agente especial da ATF, João Ciccone. Era uma dinâmica clássica de policial e bandido.
Um respeito profissional mútuo entre dois homens que passaram toda a carreira em lados opostos da mesma guerra. Em outubro de 2018, pouco depois do veredito de extorsão, os dois se cruzaram em uma instalação do ATF. Ciccone, já perto da aposentadoria, ofereceu uma cortesia profissional sincera. Eu sempre cuidei de você. Não posso mais te proteger daqui em diante. Foi um aviso de um velho adversário de que o vínculo protetor entre eles acabava junto com sua carreira. 21 de junho. Santillan estava em queda livre, afastado de sua esposa Annie, após um caso extraconjugal. Ele ligou para ela às 2 da manhã. Ele estava bêbado, desesperado e implorava para voltar para sua família. Annie, suspeitando que fosse a amante dele, apertou o botão de gravar. Durante a conversa confusa, Santillan mencionou Ciccone. Ele confessou freneticamente, falando arrastado. John me disse que tem 1 ano, ele vai se aposentar. Ele não pode me proteger, então precisamos ter uma estratégia de saída. Para uma esposa de luto, isso era uma forma de pressão. Para um clube de motociclistas, isso era fatal. Annie não apenas guardou a gravação. Ela enviou para 2 membros de alto escalão dos mongóis com uma mensagem de texto rotulando o marido dela como X9 e informante confidencial CI. Ela depois admitiu ao Eyewitness News que seu objetivo era simples. Eu queria que ele sentisse a vergonha, o constrangimento e a traição. A gravação se espalhou pela infraestrutura digital dos mongóis como um vírus. A reação do clube foi estrutural e instantânea. Uma reunião a portas fechadas foi convocada, o tipo de reunião que Santillan presidiu por 10 anos. Desta vez, ele não foi convidado. Ele não pôde apresentar provas, explicar o contexto dos comentários de Chacon ou defender seu legado de 25 anos. Em uma única tarde, o presidente nacional teve seu pet arrancado e excomungado. As consequências no Tribunal Federal trouxeram justificativa vazia. O agente Ciccone testemunhou sob juramento que Santillan nunca foi um informante. Promotores o apoiaram e afirmaram que ele nunca compartilhou estratégias de defesa ou informações privilegiadas. Até mesmo Annie testemunhou que nunca acreditou de verdade que ele fosse um X9, ela só queria manchar a imagem dele. O governo limpou o nome dele, mas os mongóis nunca olharam para trás. O contrato eterno foi destruído em uma sala onde ele não podia entrar. Hoje, David Santillan ainda está vivo, mas é um homem sem pátria. Ele passou 25 anos construindo uma irmandade que desapareceu no momento em que uma gravação de sua própria voz foi tocada para os homens que ele chamava de irmãos. Após um período com os vagos, Della Retto fundou o primeiro capítulo dos Mongols no Oregon no final de 2007 e assumiu como presidente. Ele foi a vanguarda da expansão do clube para o noroeste do Pacífico, um movimento que o colocou diretamente na mira dos investigadores federais em apenas 5 meses. Em abril de 2008, o ATF foi procurar a residência dele perto de Turner, Oregon. Quando um SUV descaracterizado entrou na garagem dele, De Loreto suspeitou de rivais. Seguiu-se uma perseguição em alta velocidade por 90 milhas na I-5 durante o horário de pico. Ele chamou reforços Nathan Cassidy e Matthew Weiss e juntos os 3 mongóis tentaram tirar os investigadores da estrada. As consequências legais foram rápidas, mas confusas. Embora um júri o tenha absolvido das acusações mais graves de sequestro, De Loreto foi condenado por direção imprudente e sentenciado a 1 ano de prisão. Além disso, o tribunal emitiu ordem de não associação. Ele foi proibido de contratar qualquer mongol, inclusive seu irmão gêmeo Jeremias, então presidente interino do capítulo. De Loreto não conseguiu se afastar. Menos de 3 meses após ser condenado, ele sumiu do Oregon, fugiu para a Califórnia e se infiltrou em um estúdio de tatuagem de um mongol em San Diego.
Ele passou os anos seguintes em um ciclo de prisões, períodos intermitentes na cadeia e constantes violações da sua liberdade condicional. Ele chegou ao posto de representante regional, supervisionando capítulos em Missouri, Illinois e Indiana. Ele era um veterano, um homem que viu amigos morrerem em guerras contra os Hells Angels e os Outlaws. Então a trajetória mudou. De Loreto ingressou na Universidade George Fox e concluiu mestrado em serviço social. Em 2022, após 15 anos liderando capítulos e testemunhando a corrupção interna da organização, ele se afastou. Ele saiu em má situação. No universo dos motociclistas, essa designação costuma acompanhar um homem para sempre. Hoje, Justin Muth de Loreto é um assistente social com registro profissional que trabalha com jovens em situação de risco, apresentador do podcast Segundas-feiras com Muth e autor de A Viagem da Minha Vida. Ele fez a transição de liderar homens para a vida do 1% para guiá-los para longe dela. Sair do clube não faz o clube sair de você. De Loreto ainda carrega a cláusula definitiva para sempre. O logotipo dos mongóis tatuado na lateral de sua cabeça raspada, a imagem de Genghis Khan brandindo uma espada enquanto pilota uma moto está permanentemente marcada em sua pele. Ele se senta em frente a adolescentes em situação de risco todos os dias, como conselheiro, um homem com mestrado e licença profissional, enquanto a marca de sua vida anterior permanece visível para todos na sala. É uma cicatriz física de um contrato de 15 anos. Ele mudou sua vida, mudou sua carreira e mudou sua posição. Mas a tatuagem é um lembrete de que, no mundo fora da lei, algumas partes do para sempre são literais. A porta só parece uma porta do lado de fora. Por dentro do clube, nunca foi uma porta. Era uma parede, pintada para parecer uma saída, para quem precisasse acreditar que ela existia. Os homens que descobriram isso aprenderam do mesmo jeito, caminhando até ela, tentando alcançar a maçaneta, descobrindo no exato momento em que mais precisavam que a maçaneta era apenas decorativa. Alguns ainda estão caminhando. Alguns deles pararam há muito tempo. Os clubes vão continuar recrutando, eles vão continuar falando sobre fraternidade, liberdade, a vida na estrada e o que significa pertencer a algo de verdade. Novos homens vão ouvir isso e acreditar, porque por um tempo é verdade.